Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus, amém? Como é bom nós estarmos juntos, celebrando e adorando o nome do nosso Deus. E para mim é uma grande alegria poder estar aqui nesse momento, trazendo a palavra, a ministração de Deus para as nossas vidas nessa noite. Na última sexta-feira, eu e você assistimos. O que a gente assistiu na última sexta-feira? Copa do Mundo, não é? A eliminação do Brasil da Copa, o sonho do Hexa acabou para nós, pelo menos por enquanto, não é? Vamos ter que esperar aí mais 4 anos para tentar mais uma vez, jogar mais uma Copa e buscarmos o Hexa novamente. E na camiseta do Brasil, desde o ano de 2006, na confecção da camiseta, vem escrito uma frase, em algum lugar da camiseta do Brasil, e a frase é a seguinte: nascidos para jogar futebol. Nascidos para jogar futebol. O Brasil é conhecido no mundo todo pelo seu bom futebol, pelos bons jogadores que tem e jogam e fazem gols maravilhosos, dribles maravilhosos, e nós somos conhecidos por causa disso. E uma pergunta que sempre fazemos, se você não fez, com certeza você vai sair daqui fazendo essa pergunta hoje a si mesmo, qual é o sentido da vida? Por que eu nasci? Da onde eu vim? Para onde eu vou? E essa pergunta permeia a nossa vida, essa pergunta ecoa no nosso coração, essa pergunta faz parte das nossas conversas, daquilo que falamos com as pessoas, do que conversamos, do que buscamos, porque todos nós queremos descobrir qual é o sentido da vida e o porquê nós nascemos, qual é o propósito, por que eu e você nascemos onde nascemos, convivemos com as pessoas que nós convivemos, e que isso Deus tem para nós em relação a tudo isso. Nós estamos nessa série de mensagens que diz a igreja vista de cima, e a igreja vista de cima é a igreja que compreende a respeito dessa pergunta, que compreende qual é o sentido da vida, que compreende qual é o propósito pelo qual Deus nos chamou e nos designou. Nós vemos, por exemplo, no capítulo de número 2 do livro de Atos, que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, toda a igreja, todo o povo passa a viver com uma missão, com um objetivo, com uma causa. E é sobre isso que nós vamos buscar na palavra de Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Por que eu e você nascemos? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa causa? Qual é a minha e a sua vocação? E eu convido você então a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 9. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 22. Atos 9, versículo 1 ao versículo de número 22. A palavra do Senhor nos diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu.
Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele estava cego e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Até aí. Vamos orar? Feche os seus olhos. Quero orar com você. Faça uma oração no seu lugar. De olhos fechados, peça que Deus ministre a palavra ao seu coração. Peça iluminação do alto, iluminação do Espírito. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra que é verdade, Tua palavra que penetra no nosso coração, separando corpo, alma e espírito. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor transforme a nossa vida nessa noite, que o Senhor mexa com os nossos corpos, com as nossas almas, com os nossos espíritos, Senhor, e dê-nos a Tua direção. Dá-nos o Teu chamado nessa noite, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido, é um texto chamado da conversão de Paulo. Paulo, ou também chamado Saulo, ele era um judeu, ele tinha cidadania romana, ele falava várias línguas, e ele, por ser judeu, ele guardava as leis, o antigo mandamento, os 10 mandamentos, e todas as leis mosaicas,
e ele via no cristianismo uma afronta a essa religião, uma afronta a essa fé, uma afronta àquilo que Deus tinha revelado na história. E ele então, juntamente com outros fariseus e outras pessoas, procuravam perseguir a esses cristãos, procuravam matar a esses cristãos, porque eles viam nisso uma ameaça religiosa, uma ameaça política e até mesmo uma ameaça da sua cidadania, do seu povo, o povo judeu. Mas no caminho de Damasco, onde Paulo estava indo para perseguir os cristãos, onde ele estava indo para matar os cristãos, ele tem um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus, que diz: Saulo, por que você me persegue? E Saulo então diz: quem é você, Senhor? Quem és tu? E ele diz: eu sou Cristo, eu sou Jesus Cristo a quem você persegue. E Paulo então, ele se converte a Jesus, ele se converte ao cristianismo, e ele passa então a ser chamado de o 13º discípulo. Ele se arrepende da maneira como ele estava vivendo, e ele então passa a viver de uma maneira diferente. Mas esse texto que nós lemos de Atos 9 não diz apenas da conversão de Paulo, mas diz também a respeito do chamado de Paulo, o chamado missionário de Paulo, o chamado pastoral de Paulo, o chamado para ele ser um pastor, para ele pregar o evangelho, para ele levar as boas novas. E então, nesse texto, nós vemos a revelação de Deus da vocação de Paulo sendo exposta. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que é vocação? Pergunte para a pessoa que está aí do seu lado e escute a resposta dela. O que é vocação? Vamos ver o que essa pessoa acha. Pergunte aí para quem está do seu lado. O que é vocação? Eu gosto de uma definição. Eu costumo usar essa definição para quando as pessoas me perguntam: o que é vocação? É um chamado para o cumprimento de um propósito. É o chamado de um cumprimento de um propósito. Talvez essa definição explica bem, tanto no meio secular, quanto também biblicamente, o chamado de Deus para o cumprimento de um propósito. E hoje de manhã eu fiquei assustado quando eu fiz a seguinte pergunta para as pessoas que estavam aqui no culto pela manhã: quantos aqui já fizeram um teste vocacional? E aí apenas 5% das pessoas tinham feito um teste vocacional. E agora eu quero fazer essa pergunta novamente. Quem aqui já fez um teste vocacional? Levanta sua mão bem alto que eu quero ver. Um pouco melhor, uns 30% aí, vai. 30%, 40%. O teste vocacional, ele nos ajuda a compreender um pouco daquilo que nós temos como habilidades, daquilo que nós temos como capacidades e que nós podemos desenvolver para o cumprimento de um propósito. Nós podemos desenvolver para o cumprimento de algo que está ao nosso alcance. E por isso que é muito bom, você jovem, você adolescente que ainda não fez um teste vocacional, ou todos os adultos também, que ainda não fizeram, você fazer esse teste para você descobrir quais são as suas aptidões, quais são as suas habilidades, o que você sabe fazer bem. E é um pouco sobre isso que nós queremos buscar na palavra de Deus, a orientação de Deus para as nossas vidas, nessa noite. O que Deus tem chamado a minha vida e a sua vida para nós cumprirmos? O que Deus tem nos chamado para nós fazermos, para nós exercermos? Qual é o propósito pelo qual Deus nos criou, e Deus nos formou, e Deus nos trouxe até aqui nessa noite, para que a revelação dEle seja realizada sobre as nossas vidas, para que Ele mostre qual o caminho que Ele está indicando para nós fazermos. E a primeira coisa que nós podemos destacar como sendo, talvez, a vocação
de todos nós está nesse texto da Bíblia. Vamos ler juntos? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo. Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A quem você persegue. O primeiro chamado de Jesus para a minha vida e para a sua vida é para nós sermos iguais a Ele. Para nós sermos iguais a Cristo Jesus. Os discípulos e todos os seguidores de Jesus, nós vemos em Atos dos Apóstolos que eles são chamados de cristãos. Por que eles são chamados de cristãos? Porque eles querem viver igual o Mestre, porque eles querem ser igual Jesus, e eles então são chamados de cristãos, que significa pequenos cristos. E eu e você somos chamados a isso também. Eu e você somos chamados a sermos a imagem e semelhança do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, em uma das suas cartas, ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que eu e você podemos fazer essa afirmação também dentro do nosso casamento, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa faculdade, dentro do ambiente de amizade, dos grupos de amizade? Será que nós podemos dizer isso para as pessoas? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo? Porque essa é a primeira e talvez a mais importante vocação de Deus para a minha vida e para a sua vida. O propósito pelo qual Ele nos criou é que nós sejamos a imagem e semelhança dEle, que nós sejamos iguais a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Mestre, o nosso Salvador. E quando nós nos convertemos e entregamos a nossa vida a Deus, ao senhorio de Cristo, nós somos chamados a vivermos em santidade, nós somos chamados a vivermos num relacionamento real e verdadeiro com Cristo Jesus, nós somos chamados a sermos santos, como Ele é santo. Então, o primeiro chamado para a minha vida e para a sua vida, a primeira vocação e a principal vocação para a minha vida e para a sua vida, é sermos semelhantes a Cristo Jesus. Olha só essa frase que interessante, de Mark Twain, um escritor americano, e ele diz o seguinte: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre por que você nasceu. Os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia que você descobre o porquê você nasceu. Nós lemos nesse texto o nascimento de Paulo, a conversão de Paulo, mas o texto não para por aí. Olha só o que diz esse versículo. Vamos ler novamente? Juntos? Mas o Senhor disse a Ananias: escolhido para levar o meu nome perante o povo de Israel. O chamado que Deus tem para mim e para você não é simplesmente sermos como Cristo Jesus, mas vai mais além. Deus, Ele nos dá um propósito específico. E aqui Paulo tem a revelação do porquê ele se converte e porquê que ele é vocacionado, ele é chamado. Ele é chamado para ser um instrumento de Deus na pregação do Evangelho. Ele é chamado para ser um instrumento de Deus para plantar novas igrejas. Ele é chamado por Deus para ser um missionário e viajar pelo mundo espalhando a mensagem de que Jesus é o Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Alguns anos atrás, eu fiz um intercâmbio. Quando eu estava no colégio, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio cultural e eu fiz 1 ano escolar nos Estados Unidos. Eu estudei lá, o chamado 4º colegial nos Estados Unidos. E eu
fiquei reparando uma coisa que acontece lá naquele país, muito interessante. Desde pequeno, a criança, ela é exposta a um grande número de esportes. Desde pequeno, a criança, ela é exposta a um grande leque de matérias e de conteúdos na sua escola. E ela, então, passa a descobrir o que ela sabe fazer bem feito. O que ela tem capacidade para fazer e realizar bem feito. E então, na educação americana, você tem algumas matérias básicas e depois você pode montar o seu currículo. E essas crianças vão descobrindo o que ela faz bem e ela vai montando o seu currículo conforme ela já compreende que ela tem habilidade. Por exemplo, tem algumas pessoas que são bons com números. Tem outras pessoas que são boas com gente, sabe se relacionar bem. Tem outras pessoas que são boas com tecnologia. Tem outras pessoas que são boas com bichos, com animais. Para que você é bom? O que você sabe fazer bem? O que você faz e que te dá prazer e que você vê que as pessoas reconhecem nisso algo bom, algo que você deve desenvolver, algo que você deve aprimorar, algo que você deve se capacitar, que você deve levar a sério, levar adiante. E aqui nós vemos que Paulo, ele é chamado por Deus para a pregação do Evangelho, para levar as boas novas e para viver dessa maneira. E tudo que ele tinha recebido no passado, ele usa para a glória de Deus, ele usa para cumprir o propósito pelo qual Deus o chamou e o vocacionou. Só que nós temos muitas vezes na igreja, no ambiente cristão, que os únicos vocacionados são os pastores, os únicos vocacionados são os missionários, os únicos vocacionados são aqueles que têm algum tipo de trabalho dentro da instituição religiosa. E isso é um equívoco. Todos nós somos chamados por Deus para o cumprimento de um propósito. Todos nós somos chamados por Deus para sinalizar o reino de Deus com a nossa profissão, com o nosso trabalho, com a nossa família, com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Eu gosto de uma afirmação de Aristóteles, o filósofo, que ele diz assim: aquilo que te dá prazer também pode ser o seu trabalho. Aquilo que te dá prazer também pode ser o seu trabalho. A vocação não necessariamente ela tem a ver com um ganho financeiro. Você pode desenvolver a sua vocação, aquilo que Deus está te chamando para o cumprimento de um propósito. E de repente isso, você ganhar a sua vida com isso. Mas isso não necessariamente vai acontecer sempre. Hoje pela manhã eu perguntei para o Paulo, também conhecido como Paulo Soneca, antes do culto, eu cheguei e falei: Paulo, qual é a sua vocação? Aí ele falou: pastor, depende, eu tenho 2 vocações. Falei: 2 vocações? Será que ele já viu a pregação antes de eu... E eu disse: como é que é isso? Ele falou: eu acredito que para a minha profissão, a minha vocação é com o comércio, é com vendas. Aí eu falei: bacana, interessante, legal. E para o cumprimento do propósito de Deus, é visitar pessoas em hospitais no seu leito de morte, com o Ministério Operação Alegria. Coisa que eu faço há aproximadamente 10 anos. O que Deus tem te chamado para você fazer? O que Deus tem te chamado para o cumprimento do propósito eterno dEle na vida das pessoas que estão ao seu redor? Pastor Ed René, ele tem uma explicação interessante no seu livro Vivendo com Propósitos. E eu queria
mostrar isso para você nessa noite. Ele traz uma ideia interessante para nós descobrirmos qual é a nossa vocação, o que a gente sabe fazer bem e como a gente pode fazer isso para a glória de Deus. E ele linka pelo menos 4 coisas que todos nós já passamos ou vamos passar, e que a gente pode, ao passarmos isso, ir descobrindo o que Deus tem nos chamado para fazer. E a primeira coisa que ele aponta é a ocupação. Quando você não é treinado para fazer determinada função e não tem o menor interesse em se aprimorar naquilo. E ele dá como exemplo o trabalho de shopping no final do ano, trabalho temporário. Você é contratado temporariamente para trabalhar ali 2 meses, 3 meses num shopping, e você tem um rápido treinamento, e você exerce aquilo pensando no ganho financeiro. Mas você não tem nenhuma pretensão em se desenvolver naquela função, e nem o empregador tem nenhuma pretensão em te contratar depois do tempo que foi já pré-estabelecido. Então essa é uma ocupação que você faz para ganhar um dinheiro, e você não precisa de muita capacidade para desenvolver essa determinada atividade. A segunda coisa que ele linka é o emprego. Quando você é treinado para fazer determinada função, mas não tem o menor prazer para realizar aquela atividade. Você conhece gente assim? Eu estava conversando com uma jovem um tempo atrás, e ela estava dizendo que ela é concursada, olha só. Ela ganha super bem. Só que ela me dizia: pastor, todo dia, quando eu vou para o meu trabalho, eu sinto um peso enorme nas minhas costas, porque eu não gosto daquilo que eu faço. Ela foi atraída talvez pela segurança do concurso público, ela foi atraída pelo dinheiro talvez que ela pudesse ganhar com aquilo ali, mas ela não sente nenhum prazer e nem gosta daquilo que ela faz. Essa pessoa, ela não está no exercício da sua vocação. Terceira coisa, a carreira. Quando você é treinado para fazer determinada função, e você tem prazer em realizar aquela atividade. E aí o pastor Ed René, ele usa o exemplo de um professor de filosofia, que dá aula a semana inteira na faculdade sobre filosofia. Aí ele tira férias, vai para a praia com a família, ele leva livros do que para ler na praia? Filosofia. Essa pessoa, ela tem uma carreira, ela foi treinada para fazer aquilo, e ela gosta de fazer aquilo, e ela sente prazer em fazer aquilo, e as pessoas olham ela fazendo aquilo e dizem: continue, você está fazendo algo excelente, algo muito bom. Essa pessoa tem uma carreira, essa pessoa é feliz, ela está colocando as suas habilidades, as suas aptidões a serviço da coisa certa, na sua atividade certa. Mas e a vocação? Então a vocação é quando você é treinado para fazer determinada função, você tem prazer em realizar essa atividade, e sabe que é sobre isso que Deus te pedirá contas. É quando você faz o seu trabalho, a sua atividade, e você sabe que aquilo ali, Deus colocou na sua mão como um propósito para você realizar. E isso não é mais de ninguém, é de você. É você com Deus. Eu fico pensando, por exemplo, no meu caso, quando eu chegar nos céus e me encontrar com Deus, Ele não vai me pedir contas, por exemplo, da tartaruga marinha, que está em extinção no nosso país. Mas, de repente, para um veterinário, é isso que Deus vai perguntar para ele. Ou então, se eu curei alguém doente, se eu fiz todos os procedimentos corretos, com os medicamentos e passando essa medicação para as pessoas. Quando nós entendemos aquilo que nós fazemos bem, e quando nós fazemos isso para a glória de Deus, quando nós fazemos isso como propósito de Deus para a nossa vida, nós encontramos a nossa vocação.
Quando Paulo Soneca, por exemplo, ele disse que a minha vocação é visitar pessoas no hospital, ele se sente realizado nisso, porque ele sabe que esse é o propósito pelo qual Deus o chamou e o colocou nessa posição. E nós vemos muitas vezes pessoas que vivem a vida toda e não descobrem o que ela sabe fazer bem, que não descobrem aquilo que enche o coração dela mesma de alegria. Olha só o que o Peter Drucker fala, ele é o chamado pai da administração moderna. Todos nós somos excepcionais em alguma coisa, somos acima da média em pelo menos mais uma, e medíocres no resto. Você não precisa ser bom em tudo, mas com certeza Deus te criou excepcional em alguma coisa, te criou muito bom em alguma coisa, e você precisa fazer isso para a glória de Deus. Amém? Amém? Amém, gente. Vamos lá. A multiforme graça de Deus se revela nas múltiplas formas de inteligência do ser humano. Deus se revela de maneira diferente através da minha vida e da sua vida, quando nós exercemos o nosso dom e a vocação pelo qual Deus nos chamou. E a vida, a revelação de Deus acontece no nosso dia a dia. Talvez você esteja pensando, mas eu nunca vou ter uma experiência como essa que Paulo teve a caminho de Damasco, de Deus aparecer numa luz reluzente sobre a minha vida e dizer: escuta, por que você está fazendo isso? Mas Deus vai no dia a dia, do seu convívio com as pessoas, te mostrando qual é o propósito que Ele tem para a sua vida, o que Ele está te chamando para fazer, o que Ele está te mostrando, o que Ele quer de você. Para terminar, eu queria passar esse vídeo, e depois a gente vai ter um tempo de oração. Esse vídeo é um vídeo, talvez que você já assistiu, do técnico Zagallo, escolhendo o melhor lance da Copa. E nesse vídeo, a gente está ouvindo aí falar, né, se o Tite vai ficar na seleção ou não, como técnico. Ele fala um pouco de como ele desempenhou e entregou a sua vida para o esporte e para o futebol. Então, vamos assistir esse vídeo. No Brasil, eu fico arrepiado, porque falar em Brasil é vibração, e eu sou de vibrar, eu sou da raça. Esse é o meu Brasil, são as minhas Copas, que eu falo com muito orgulho. Contra a Holanda. Foi um jogo sensacional, não tenha dúvida. Foi sensacional os 90 minutos. Daí para Ronaldinho, botou na frente, partiu Ronaldinho, pé direito, olha a chance, bateu em cima dele a marcação do Stan. Esse é o Ronaldinho que o Brasil e o mundo inteiro querem ver. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! E abriu as portas, mas acabou a Holanda empatando. Cruzamento! Terminou 1-1. E nós fomos para o pênalti. E eu fui de 1-1, chamando a atenção. Ronaldo, vamos acreditar, hein? Vamos lá, irmão, vamos acreditar, hein? Sacudindo cada um e falava para cada um: vocês vão ganhar. Vocês vão ganhar. Ganhar isso! Você pode estar certo! Vamos ganhar isso, hein? Vamos ganhar! Que seria um momento crítico, que nós estávamos para decidir se nós íamos ou não íamos. Era um momento de dar força. Eu estou dentro de uma seleção comandando, eu tinha que chegar e dar a maior força possível para cada jogador, para cada ouvinte. Vocês que estão me vendo, eu penso em vocês.
Eu vivo o momento, dia a dia, hora a hora, instante a instante. Cheguei no Tafarel, então, com mais força ainda que eu dei a ele, porque ele era o goleiro. Aí eu sacudi ele e nós ganhamos. Ganhamos esse jogo. Vai partir o Cafu, na perna esquerda, ele Tafarel! É direito contra Tafarel, partiu, bateu Tafarel! Sai, que é sua, Tafarel! Brasil na final de novo! E o arrepio fica, o arrepio vem comigo. Eu sou assim, eu vibro, eu gosto de viver esses momentos difíceis, porque a Copa do Mundo não foi fácil. Eu pensei que nós íamos ser campeões do mundo novamente, por tudo que vinha acontecendo. E o destino não quis que acontecesse. O Petit saiu, o Tafarel, o Petit bateu. Gol! 3-0 para a seleção brasileira. A França mereceu este título mundial. Eu já não posso mentir para vocês. Choro desde 58. Foi a primeira vitória, o primeiro título mundial do Brasil. Chorei. Não tenho vergonha de falar, não. Chorei mais. Chorei na segunda. Chorei a terceira, já como técnico. Quer mais? Quer que eu chore mais? Então eu vou. Tá bom. A quarta. Tô chorando já. Chega. Então eu vou dar um recado pro Tite dos últimos técnicos que a seleção brasileira teve. O Tite é o mais importante de todos. Torço por ele. Está em boas mãos da seleção. Vamos vibrar de novo. Agora vocês vão ter que engolir o Tite. O vídeo do Zagallo. Independente da sua idade, que Deus colocou como propósito para a sua vida. Muitas vezes nós vemos idosos que se aposentam e às vezes perdem o sentido da vida, entram em depressão. Mas quando nós olhamos para a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, nós vemos que em todas as faixas etárias da sua vida, ele cumpriu o seu propósito. Quando novo foi um missionário, um pregador, depois ele foi plantador de igrejas. No fim da vida ele foi um discipulador, um mentor espiritual para outros jovens líderes. O que Deus está colocando na sua mão para você fazer? No texto que nós lemos de Atos, diz que eu mostrarei a Paulo quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Nós falamos aqui de prazer, de alegria, do que você sabe fazer bem, do que te dá ânimo. Mas quando nós falamos da vocação pelo qual Deus nos chama, o cumprimento de um propósito pelo qual Deus nos chama para fazer, envolve também sofrimento. No caso de Paulo, teve muito sofrimento. Ele foi perseguido, ele sofreu naufrágios, ele foi preso, açoitado, mas quando chega no final da sua vida, ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando eu e você cumprimos o propósito de Deus, nós podemos chegar no final da vida e dizer a mesma coisa: combatemos o bom combate,
completamos a nossa carreira, o desígnio de Deus para nós, e guardamos a fé em Cristo Jesus. Mas tem sofrimento, meu irmão, minha irmã. O que faz o seu coração sofrer? O que você olha e diz, isso aqui está desajustado, Deus, e eu quero ser usado para o Senhor para resolver essa situação. Eu não sei o que Deus vai colocar para você. De repente é para você trabalhar na saúde, de repente é para você ir visitar pessoas doentes, de repente é para você visitar idosos no asilo, de repente é para você trabalhar com drogados, de repente é para você treinar líderes, de repente é para você dar aulas, de repente é para você cuidar de alguma coisa na cidade, de repente é para você se dedicar à segurança pública da nossa nação, da nossa cidade, do nosso país. O que Deus vai te chamar para você cumprir? Qual é o propósito que Deus vai revelar para a sua vida? Jesus Cristo, quando Ele se encarnou e Ele viveu entre nós, Ele teve um propósito muito específico da parte de Deus o Pai. E Ele cumpre isso indefinitivamente na cruz e na ressurreição. E quando Ele está do alto da sua cruz, Jesus diz, está consumado, Pai. Em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Houve sofrimento, houve dor. Mas se você perguntasse para Paulo ou Jesus, você faria diferente? Absolutamente não. Porque cumprir o propósito de Deus é a melhor coisa que eu e você podemos fazer na vida. Cumprir o propósito de Deus é aquilo que dá sentido para a minha vida e para a sua vida.